Boa noite, meu nome é Adriana. O nosso grupo é composto por Denislane Cristina, Franciele Maria, Franciele Eduarda, Letícia Milena, Maria Eduarda e Maria Helena. O seminário interdisciplinar, a nossa orientadora é Gesseni Alcina Gomes Lopes. Os alunos são de graduação de segundo e terceiro período de Psicologia da Faculdade Única de Ipatinga. A nossa professora e orientadora, Gesseni Alcina Gomes Lopes, também da Faculdade Única de Ipatinga. A nossa interdisciplinaridade é sobre a avaliação psicológica e psicometria e a matéria Psicologia do Desenvolvimento Jovem, Adulto e Idoso, da professora Fabiana no primeiro período. A nossa introdução vai falar que a obesidade nos últimos anos ela se tornou uma epidemia mundial e ela tem alarmado as autoridades e exigido grande esforço por parte dos profissionais da área da saúde, inclusive da psicologia. A cirurgia bariátrica vem sendo considerada a única alternativa efetiva no manejo da obesidade, segundo o autor deste artigo. E o psicólogo, ele é responsável pela avaliação psicológica pré-operatória do candidato no procedimento bariátrico. O papel dele é indispensável nessa preparação pré-operatória. O objetivo desse trabalho é verificar quais são e como são realizadas as avaliações psicológicas, quais são os recursos utilizados, quais são os fatores que precisam ser avaliados durante este procedimento, qual que é a duração do processo dessa avaliação psicológica, quais são os protocolos que existem, tanto nacional quanto internacional, e qual que é a importância dessa prática de avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica. A metodologia foi utilizada a revisão de literatura nacional e internacional, o banco de dados da PubMed, descritores de psicologia e avaliação, obesidade e cirurgia e o site Cielo. Os resultados nem todos são considerados psicologicamente aptos, devido ao uso ou dependência de substâncias químicas, dependência também, né? Não só o uso, o abuso, mas também a dependência, os transtornos alimentares, os transtornos psicóticos, depressão e também o suicídio. Um fator que pode adiar ou indeferir o procedimento cirúrgico são alguns fatores que nós vamos citar aqui. A falta de compreensão quanto ao risco dessa cirurgia. E quais são os benefícios e resultados do procedimento? O paciente ele tem noção disso? Qual que é em relação também à resistência às recomendações pré-operatórias? Tem alguns pacientes que têm essa resistência, então pode ser que possa ser adiado e também até indeferido esse procedimento. O transtorno bipolar, porque como ele vai lidar com o seu transtorno, como ele vai lidar com essa situação de compulsão, se ele, depois da cirurgia, ele não pode comer quanto ele comia, né? O retardo mental severo, porque senão ele não entende como que vai ser feito esse procedimento, quais são os benefícios. Então, essa falta de compreensão em relação ao retardo mental severo pode sim adiar ou indeferir esse procedimento. As múltiplas tentativas de suicídio e até as tentativas recentes. Então, é um fator que não podemos colocar aí um paciente para fazer uma cirurgia tão séria e que o pós-operatório é tão complicado e ele ter recentemente passado por essas tentativas de suicídio. Os sintomas de transtorno obsessivo-compulsivo, então é um sintoma que precisa ser tratado, um transtorno que precisa ser tratado antes dessa cirurgia. Então pode adiar sim, pode até indeferir esse procedimento cirúrgico. Os estressores de vida severo, como que essa pessoa está vivendo ultimamente, como está sendo a sua relação, até mesmo em relação à sua família, o seu meio em que ele vive, então precisa ser avaliado isso. E o uso de nicotina, ela também pode atrapalhar na recuperação de um paciente pós-cirúrgico bariátrico.
Os instrumentos mais citados para essa testagem psicológica formal são os inventários de sintomas e os testes de personalidade, o inventário de depressão de Beck, o inventário minefásico Minnesota de personalidade e também as averiguações sobre os comportamentos alimentares, como bulimia, como compulsão alimentar. Então, tudo isso precisa ser olhado. Então, são os instrumentos mais citados para essa testagem, são esses instrumentos. A ferramenta utilizada para a investigação sobre o transtorno alimentar, nós vimos várias, né? A escala de compulsão alimentar periódica, o questionário sobre padrão de alimentação e peso, Eating Disorder Inventory, Age Disorder Examination, e esses dois, o questionário versão e o Mover questionário, são duas ferramentas que não são aprovadas pelo Conselho de Psicologia, de Avaliação de Psicologia no Brasil. Seguindo, as delimitações de tempo em relação à duração do processo de avaliação periódica. Quais são essas delimitações? Não foram encontradas publicação em relação a essa duração de processo de avaliação pré-operatória em nenhuma publicação internacional. Então, em relação a isso, o tempo em relação a essa duração de processo não foi encontrado nada nas publicações internacionais. Nas publicações brasileiras, foram encontradas que essa duração de processo é realizada apenas em uma sessão, ou conforme o bom senso de cada profissional. Então, não há estabelecido, não há uma diretriz para que o psicólogo possa se nortear em relação a esse processo, a esse tempo de processo de avaliação psicológica. Conclusão: é imprescindível de que todos os candidatos passem por avaliação clínica psicológica criteriosa. Todas as pesquisas dizem isso. Os recursos utilizados, eles se encontram bem divulgados na literatura, mas a grande maioria dos instrumentos utilizados no exterior não está aprovado para uso do Brasil. E nenhum dos instrumentos descrito está aprovado para o Conselho Federal de Psicologia. Em relação à duração de avaliação psicológica, precisa ser mais esclarecida nos estudos publicados, visto que não foram encontradas referências explícitas sobre essa duração média de processo. Em relação à interdisciplinaridade, observou-se que o artigo, o autor, ele traz que a cirurgia bariátrica é a única alternativa efetiva no manejo dessa obesidade. Então, ele colocou como única alternativa. Então, nós trouxemos, em contraponto a esta afirmativa, segundo a Effield e outros de 2003 em Papalia, na página 395, que há programas que utilizam técnicas de modificação comportamental que ajudam adolescentes a fazer mudanças na dieta e exercícios e têm obtido um relativo sucesso. Então, sendo assim, a preservação, a reeducação alimentar, a atividade física desde cedo também pode ser uma alternativa de prevenção e no manejo contra a obesidade. Então, essa é a nossa colocação, essa observação em relação ao artigo que foi publicado, né? Então, nós trouxemos esse contraponto, sim, que existe mudanças na dieta e exercícios que possa, sim, ser um manejo contra a obesidade. Essa é a nossa referência, avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica. Essa é a autora do artigo, Carolina Aita Flores, e o livro onde nós trouxemos a interdisciplinaridade, que é o livro de Papalia, de Daiane e de Ruth. Muito obrigada a todos e boa noite. Quantos minutos deu?